Saudações, minha gente! Se você está ao vivo no nosso chat, hoje é 11 de setembro de 2022, teremos agora duas aulas incríveis. O charme das retas do ponto de vista de geometria analítica. Nossa primeira aula de reta das duas é a terceira das 9 de toda a geometria analítica. Tá preparado? Vamos comigo! Vamos determinar a chamada equação geral da reta. Então, sejam três pontos de uma reta. O ponto A, com coordenadas cartesianas conhecidas, xa, ya. O ponto B, de coordenadas cartesianas conhecidas, xb, yb. E um ponto C qualquer. Preste atenção, você sabe que esses três pontos poderiam formar um triângulo. Mas isso só aconteceria se eles não estivessem alinhados. Como eles estão alinhados, eles não formam um triângulo. Lembra que a área de um triângulo é o módulo do determinante dividido por 2? Se não tem área, é porque o módulo do determinante tem que ser zero. Então, em outras palavras, você pode encontrar uma reta utilizando aquele lance da área de um triângulo, considerando que se três pontos estão alinhados, o determinante formado a partir de suas coordenadas cartesianas é zero, porque só assim a área dá zero. E ela tem que dar zero, porque aqui não tem triângulo, estão alinhados. Em outras palavras, conhecendo-se um ponto A, conhecendo-se um ponto B e conhecendo-se um ponto C, fazendo o determinante como foi feito lá na aula de coordenadas cartesianas, igualando a zero eu acho a reta. Percebeu o detalhe? Então, para que seja uma reta com y e x, eu chamei um ponto C de um ponto qualquer. A gente chama de ponto genérico x e y. Então, em outras palavras, dado o ponto A de coordenadas cartesianas xa e ya, lembra que a terceira coluna eu boto 1. O ponto B, xb, yb, a terceira coluna eu boto 1. E o ponto C, gente, a gente vai chamar simplesmente de x e de y. Porque na hora que você chamar de x e de y, você acha uma reta y em função de x. Lógico que nesse momento você está lembrando de função polinomial do primeiro grau. Então, gente, essa é uma versão do ponto de vista de geometria analítica de tudo que a gente viu em função polinomial do primeiro grau. Inclusive, algumas questões que a gente vai fazer hoje, a gente poderia fazer também com aquela teoria de função polinomial do primeiro grau, tá certo? Então, sintetizando, sejam dados os pontos A, xa, ya, B, xb, yc e um ponto qualquer C, xy, que eu chamei aqui de xc, yc, de modo que os três estejam alinhados. Se o determinante formado do jeito que está aqui for nulo, teremos uma reta. Vamos mostrar um exemplo para você. Seja o ponto A, 1 e 3, o ponto B, 3 e 7, e o ponto C, x e y para eu ter a reta. Se eu pegar esses pontos aqui, o A, 1 e 3, colocando 1 na terceira coluna, o ponto B, 3 e 7, colocando 1 na terceira coluna, e a terceira linha chamada de x e y, colocando 1, eu vou achar y em função de x, a reta. Vamos lá? Repete as duas primeiras colunas, 1, 3, 3, 7, x, y, e faço o que você já sabe de determinante. Diagonais, lá de cima, multiplicando tudo. 1 vezes 7 vezes 1 é 7. Está aqui, ó. 3 vezes 1 vezes x, está aqui 3x. 1 vezes 3 vezes y, está aqui 3y. Agora vamos pegar subindo, trocando o sinal. X vezes 7 vezes 1, menos 7x. Y vezes 1 vezes 1, menos y. E 1 vezes 3 vezes 3, menos 9 igual a 0. Agora vamos agrupar x com x. 3x menos 7x menos 4x. 3y menos y, 2y. E os números agora, 7 menos 9 menos 2, igual a 0. Se eu multiplicar por menos 1, para deixar aqui positivo, menos 4x, é opcional fazer isso. Multiplicando tudo por menos 1, 4x, o 2y fica menos 2y, o menos 2 fica mais 2 e 0 vezes menos 1 é 0. E agora, gente, totalmente opcional também. Dividindo tudo por 2. Professor, eu posso dividir por qualquer coisa? Pode, não tem problema nenhum. Então isso é opcional, gente. 4x menos 2y mais 2 igual a 0 é uma reta coincidente, ou seja, igual à reta que você obtém dividindo por 2. 2x menos y mais 1 igual a 0. Todas as vezes que uma reta que poderia ser do jeito que está aqui, ou poderia ser até assim, mas eu resolvi deixar assim para ficar mais bonitinho, digamos assim. Mas qualquer uma das três estaria certo, gente. Se for igual a 0, é a equação geral da reta. Então vamos lá, em analítica, a equação é chamada de equação geral da reta quando você faz x, y e o número igual a 0. Pronto. Se for igual a 0, eu tenho a equação geral da reta. Gente, se você usar a função polinomial do primeiro grau, você chegaria na função polinomial do primeiro grau, que é representada por essa reta.
tá bom? Então, 2x menos y mais 1 igual a zero é a equação geral da reta. Beleza, Carlos. Carlos, e a equação reduzida da reta é o quê? É você isolar o y. Então, dessa equação geral da reta que está aqui, se você isolar o y, você tem a chamada equação reduzida da reta. Beleza, então vamos isolar o y. 2x menos y mais 1 igual a zero. 2x mais 1, passa o y para o outro lado. Se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula. Gente, isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau, sim. Toda reta inclinada em relação ao eixo horizontal é uma função polinomial do primeiro grau. Beleza, Carlos. Então, y é igual a 2x mais 1 é chamada equação reduzida da reta. Lá, em função polinomial do primeiro grau, a gente chamava o coeficiente de x de a, lembra? E o termo independente, que era o chamado coeficiente, a gente chamava o que está ao lado de x de coeficiente angular e o que está sozinho aqui de coeficiente linear. O coeficiente angular, lá em função polinomial do primeiro grau, era o a, que multiplica o x, e o coeficiente linear era o b. Aqui, gente, por questões que só serão vistas na aula mais adiante de circunferência em analítica, nós temos que mudar as letras, tá? Eu vou chamar o a de m e o b de n. É apenas uma mudança, porque quando a gente estiver vendo circunferência, vai ser chamado o centro de a e b, aí vai confundir tudo. Então, a gente prefere, a literatura de matemática, chamar o que está ao lado de x de m, coeficiente angular, que seria a mesma coisa do a, lá em função polinomial do primeiro grau, e o b, lá em função polinomial do primeiro grau, a gente chama aqui de coeficiente linear da reta. Continua valendo que o coeficiente linear é onde a reta corta o eixo y, e o coeficiente angular é a inclinação da reta, a tangente do ângulo. Então, neste caso aqui, gente, qual seria a tangente do ângulo aqui? Vamos lá? Seria a variação do y pela variação do x. Ou seja, o m dessa reta aqui é a variação do y pela variação do x, que era o a lá em função polinomial do primeiro grau. Por que a variação do y é 4? De 3 para 7 é 4. Por que a variação do x é 2? De 1 para 3 é 2. Então, o coeficiente angular dessa reta é 4 dividido por 2, que dá 2. Olha ele aqui, ó. Ah, Carlos. Toda vida que tiver na forma reduzida, Carlos, aquilo que está ao lado do x é a tangente do ângulo com a horizontal, que nós chamamos de coeficiente angular da reta. Ok? Tranquilo? Gostei, viu, Carlos? Muito massa. Ó, gente, confirmando aí, né? O m é a tangente do ângulo, 4 dividido por 2 deu 2, e o n é onde corta o eixo y, que é 1. Então, justificou. M2 é o que está ao lado do x e o n é quem está sozinho. Toda equação reduzida da reta em analítica é na forma y igual a mx mais n, que é igualzinho ao ax mais b lá em função polinomial do primeiro grau. Gostei, viu, cara? Muito bom. Existe ainda uma coisa que não tem muita incidência, a chamada equação segmentária da reta. Ela pode ser útil numa questão. Simplesmente, toda vida que a reta cortar o eixo x em uma certa abscissa e o eixo y em uma certa ordenada, gente, pode-se mostrar que a reta sempre vem desse tipo aqui, ó. X sobre p mais y sobre q igual a 1. Então, isso aqui pode facilitar muito a questão. Olha como é simples a equação segmentária. É aquela em que onde corta a abscissa, você bota dividindo x, e onde corta a ordenada, você bota dividindo y. Igual a 1. É a chamada equação segmentária. Exemplo. Para essa reta aqui, ó, cortou no 4, no x e cortou no y 2. Então, x sobre 4 mais y sobre 2 igual a 1. Isso aqui é uma equação da reta, na sua forma segmentária. X dividido pela abscissa e y dividido pela ordenada. Se você desenvolver isso aqui, gente, colocando 4 como mínimo, né? 4 dividido por 4 é 1 vezes x dá x. 4 dividido por 2 é 2 vezes y dá 2y. 4 dividido por 1 é 4 vezes 1 dá 4. E cortar o 4, porque você tirou o mínimo de ponta a ponta, você teria x mais 2y igual a 4. Passando o 4 para o primeiro membro, pronto. Essa mesma equação segmentária da reta, como ficou igual a zero, aqui ela está na sua forma equação geral da reta. Essa equação é igual a essa, só que essa se chama segmentária, essa se chama equação geral da reta. Posso escrever a reduzida? Posso. O que é que eu vou fazer? Vou tentar isolar o y. Passo o x para o outro lado, menos 4 para o outro lado. 2y igual a menos x mais 4. Para ficar reduzido, o y tem que ficar sozinho. Resolvi dividir por 2, para deixar o y sozinho. Dividir por 2, y igual menos x sobre 2 mais 4 por 2 dá 2. Veja se é verdade. Quem é o coeficiente angular dessa reta, gente? Diferença dos y, que é 2, pela diferença do x, que é 4. Menos. Menos 2 sobre 4, menos porque está decrescente, né? Menos 1 sobre 2. E a reta cortou no 2, que é o n, ó.
tudo batendo. Equação segmentária geral e reduzida são maneiras diferentes de representar uma reta. Eita, Carlos, que eu tô achando massa! Você vai achar legal agora, gente. E quando você não tem os dois pontos? Porque quando você tem os dois pontos, você faz o lance do determinante. E quando você não tem dois pontos? Você só tem um ponto e tem o coeficiente angular. Então, por exemplo, aqui embaixo, ó, ele deu a tangente do ângulo, que é o coeficiente angular, e deu o ponto. Como é que eu posso achar essa reta se ele me der o coeficiente angular? Estou com o mouse aqui embaixo, tá, gente? E o ponto. Aí a gente vai chegar a uma conclusão muito bacana. Galera, da definição de tangente de um ângulo ou coeficiente angular, esse m, que é a tangente desse ângulo, não é a diferença dos y pela diferença do x, seja o ponto x0, y0, ponto P, e seja um ponto qualquer da reta xy, e a tangente do ângulo está aqui. Você concorda, então, que a tangente desse ângulo, que é o próprio coeficiente angular, será a diferença dos y, que eu não sei qual é, menos o y0 do ponto, dividido pelo x, que eu não sei qual é um ponto qualquer, menos x0. Gente, passando x menos x0 para o outro lado, e isolando y menos y0, a gente chega a uma expressão que a gente chama de ioiô mi xoxô. Ai, Carla, diga de novo. Ioiô mi xoxô. Carla, quando é que você vai usar isso? Todas as vezes, e eu vou usar isso muito, 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 principalmente na nossa segunda aula. Toda vida que ele der para você a tangente do ângulo, ou o coeficiente angular, que é a mesma coisa, e um ponto x0, y0, você tem como achar a reta. Então, por exemplo, determina a equação dessa reta aqui, que passa pelo ponto 1 e 3, ó, x0, y0, sempre o ponto dado, gente, é o xoxô, viu? É o x0, y0. E tem coeficiente angular 2, ou seja, a tangente do ângulo dá 2. Eu precisaria de uma tabela trigonométrica, mas ele já deu o coeficiente angular. Muito bem, só é jogar no ioiô, mi xoxô. Quem é o M? 2. Quem é o xoxô? X0 é 1, Y0 é 3. Então, Y menos 3 é igual a 2, que multiplica X menos 1. Distributiva, né, gente? 2 vezes X, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, Y menos 3 é igual a 2X menos 2. Passa menos 3 para o outro lado. Tá aí, gente. A reta Y igual a 2x mais 1 na sua forma reduzida. Coeficiente angular dela deu 2, está aqui ao lado do x. E o coeficiente linear é 1? É, ó, tá passando aqui pelo 1. Cara, que massa. Quando é que eu uso o ioiô mixoxô? Quando ele der um ponto e o coeficiente angular. Muito legal, Carlos. Então, só para lembrar, né, gente? Se a reta tiver na vertical, ela não é função. E esse caso aqui é o caso da função constante. Tangente de 0 é 0. Na função constante, que não é uma função polinomial do primeiro grau, mas é uma reta. Y é igual a n. É o caso especial. Toda reta horizontal, y é igual a n. Ou seja, o m é 0, porque a tangente de 0 é 0. Ok, Carlos. Beleza? Gente, prometo a você que as questões estão muito boas dessa primeira aula de reta. Então vamos a elas. Questão que tem um perfil muito parecido com a questão do Enem, só que essa é do Rio Grande do Sul. O gráfico abaixo representa a evolução populacional de Porto Alegre entre os anos de 1992, está aqui, gente, e 2010. Então veja, A, B, C, D, E. Tem vários segmentos de reta, A, B, C, D e D, E. Muito bem. Considerando as seguintes retas, R determinada pelos pontos A e B, essa aqui, ó. S pelos pontos B e C, essa daqui. T pelos pontos C e D, essa daqui. E U pelos pontos D e E, essa daqui. Cujos coeficientes angulares são, respectivamente, coeficiente angular da reta R, que vai de A para B, coeficiente angular da reta S, que vai de B para C, na realidade são segmentos de reta, coeficiente angular da reta S, que vai de C para D, e o coeficiente angular da reta T, que vai de D para E. Ele quer que você relacione os coeficientes angulares. Galera, os coeficientes angulares é a inclinação com a horizontal. Então, vamos lá. Devemos perceber que as retas R, S e T têm coeficiente angular positivo. Sim, porque são retas crescentes. Tá? E a reta U é a única que é decrescente, coeficiente angular negativo.
Nunca esqueça, gente. Quanto mais inclinada com a horizontal a reta estiver, maior o coeficiente angular. Porque mais inclinada, maior tangente, maior ângulo, maior tangente. Tangente é uma função crescente, então a maior inclinação define o maior coeficiente angular. Então, observando com muita atenção, a reta mais inclinada é a reta S de sapo. A segunda mais inclinada é T de tatu. A terceira é a R, que está quase horizontal, mas tem uma pequena inclinação. E a reta U é a menos inclinada, até porque ela é negativa. O coeficiente angular negativo já é menor. U já é menor. Ele pediu os coeficientes angulares. Então, o coeficiente angular negativo é menor do que qualquer um positivo. Então, o coeficiente angular de S é maior que de T, que é maior que de R, que é maior que U de urubu. Colocando uma outra maneira de escrever é U menor que R, que é menor que T, que é menor que S. É essa que está na alternativa. Então, a alternativa C de casa. Ei, Carlos, parecida com o Enem essa, né? Olha só, gente, a 2, para mostrar que é muito parecida com o Enem mesmo. Olha a questão 2 do Enem. Questão bem legalzinha. Vamos a ela. Para uma feira de ciências, 2 projetos de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projeto B interceptar o A quando esse alcançar a sua altura máxima. Então você entendeu, gente? O projeto B tem que alcançar o A quando o A, alcançar a sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projetos descreverá, gente, esse quer dizer que é o B, viu? Tá bom? Quando esse, ou seja, o B, alcançar a sua altura máxima. Porque o esse é quem está mais longe. Se fosse este, cuidado com o português, seria o A. Para que isso aconteça, um dos projetos descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projetos em função do tempo nas simulações realizadas. Aqui está o projeto A e aqui está o projeto B. Então, o projeto B tem uma inclinação menor que o projeto A. Não é isso? Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projeto B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Qual é o objetivo? Que B alcance A na altura máxima. Lembrou disso? Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá aumentar ou diminuir. Bom, de cara, como o B tem que estar mais inclinado, vai ter que aumentar, né? Então, porque o B está aqui e ele vai ter que atingir A quando atingir a altura máxima. A nova trajetória de B vai atingir A quando A estiver na altura máxima. Então, gente, o coeficiente angular de B tem que aumentar. Mas aumentar de quanto? Vamos ler comigo. Para que o projeto B atinja o projeto A na altura máxima, ele deve passar agora pelo ponto 4 e 16, o B, né? Antes, estava passando por onde, Carlos? O B? 4 e 8. Ou seja, ele estava aqui passando por 4 e 8. Para ele aumentar o coeficiente angular, ele tem que aumentar para ir para as coordenadas 4 e 16. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular inicialmente o coeficiente angular da trajetória inicial de B e depois vou calcular o novo coeficiente angular de B e saber de quanto aumentou. Então, vamos calcular. Na situação inicial, qual é o coeficiente angular de B? Atenção, como é que se calcula o coeficiente angular? O B é esse de baixo aqui, gente. Eu divido quem está em pé por quem está deitado. Tangente do ângulo. Quem está em pé? 8, né? Então, vamos lá. O inicial de B, tá? Vai ser 12 menos 0 dividido por 6 menos 0. Cara, mas espera aí, o que é que você está fazendo? Eu poderia pegar aqui, gente, mas eu estou pegando aqui, ó. É opcional, tá? Atenção, atenção. Eu poderia pegar aqui. Aliás, eu acho que eu vou até pegar aqui. Vou modificar, tá? Pronto, gente, eu modifiquei, né? Ó, o coeficiente angular de B vai ser a diferença dos y. Eu estou pegando esse ponto aqui como referência. Ó. Diferença dos y. 8 menos 0, dividido pela diferença do x, 4 menos 0. 8 dividido por 4 dá 2. Na situação final, reta vermelha agora, reta vermelha. Diferença dos y, ó, vai ser 16 menos 0. E diferença do x em relação a esse ponto, 4 menos 0. O coeficiente angular final foi 4. Então, ele vai passar de um valor 2 para um valor 4. Então, realmente, o coeficiente angular da reta que define o projeto B vai aumentar de 2 unidades, porque saiu de 2 para 4. Portanto, aí, letra C. Carlos, achei massa. Enem, né, gente? Pois é. Pronto, gente. Agora eu vou mostrar a você que essa questão poderia ser feita com a teoria de função polinomial do primeiro grau. Essa é a próxima, tá?
é opcional para o aluno. Então, você pode resolver essa questão usando aquela historinha do sistema. Lembra que você substitua duas vezes em y igual a x mais b na aula de função polinomial do primeiro grau. Mas vamos fazer com base em analítica. Dá uma segunda opção para você. Questão 3 do Enem. O cristalino, que é uma lente do olho humano, tem função de fazer ajuste fino na focalização, ao que se chama acomodação. A perda da capacidade de acomodação com a idade chamamos presbiopia. Questão de física, né? A acomodação pode ser determinada por meio da convergência do cristalino. Sabe-se que a convergência de uma lente para pequena distância focal em metros tem como unidade de medida a dioptria, que é representada por DI. A presbiopia, representada por meio da relação entre a convergência máxima em DI e a idade T em anos, mostrada na figura seguinte. Então, gente, essa convergência é o Y e a idade é o X. Então, a minha reta, já que isso aqui está mostrando claramente que é uma relação linear, é uma reta, ela apresenta a convergência como sendo o Y e a idade como sendo o X. Tá? Agora, preste muita atenção a uma pegadinha aqui muito perigosa na questão. Galera, a idade começa com x10. Quando x é 10, a convergência é 8. E quando x é 60, a convergência é 0. Então, de novo, ó, a idade começa em 10. Está vendo que está começando em 10? Então, quando a idade é 10, a convergência é 8. Quando a idade é 60, a convergência é 0. Você percebeu esse detalhe? Considerando esse gráfico, as grandezas convergência máxima e a idade estão relacionadas pela fórmula. Tem que ser uma reta, né, gente? Se é uma reta, só pode ser D de dado ou E de errado. Porque a A é exponencial, a B é função polinomial do segundo grau, a C é um logaritmo. Então tem que ser uma reta, né? Ou é D ou é E. Muito bem, Carlos. Então lá vamos nós. Vamos pegar os pontos. Quais são os pontos, gente? Vou chamar ponto A 10 e 8. Eita, Carlos, não é 0 e 8 não? Não, gente, atenção. Esse ponto A aqui é esse aqui, tá, gente? Ele vai ser 10 e 8. Quando a idade é 10, que é o x, o y é 8. E o ponto B, Carlos, você vai pegar 60 e 0, né? Quando o x é 60, o y é 0. Gente, eu vou usar determinante, tá? A terceira linha vai ser idade t, que é o x, e o y, que é o c máximo. Então, gente, como é o determinante? Eu pego o primeiro ponto, 10, 8 e 1, o segundo ponto, 60, 0 e 1, e o terceiro ponto, que é o genérico, a reta, x é t, y é c máximo e 1. Repete as duas primeiras colunas e faz o que, Carlos? Lá de cima, bora, 10 vezes 0 vezes 1, 0. 8 vezes 1 vezes t, 8t. 1 vezes 60 vezes c máximo, 60 c máximo. Pega agora subindo, trocando o sinal. T vezes 0 vezes 1 dá 0, botei o menos. C máximo vezes 1 vezes 10 dá menos 10C máximo. E 1 vezes 60 vezes 8, menos 480. Tudo isso tem que ser 0. Agora eu vou juntar os C máximos. 60 menos 10 dá 50C máximo. 8T fica sozinho aqui 8T. E menos 480 igual a 0. Vou agora passar para o outro lado 8T e menos 480. Então 50C máximo igual a menos 8T mais 480. E de acordo com as alternativas, está na forma reduzida, ele isola o C máximo. Então eu vou dividir tudo por 50 para ele ficar sozinho aqui, né? Dividir por 50, aqui ficou 8 por 50 dá 0,16, 480 por 50, 9,6. Galera, C máximo é o Y, porque isso aqui, o Y é a acomodação máxima. Então a gente chama de C máximo já. Tá aí a resposta. Carlos, gostei não do determinante. Queria fazer por um sistema. Beleza, como é que faz para o sistema? Só lembrando, você substitui 10 e 8 em y igual a x mais b e 60 e 0 em y igual a x mais b, tá? E aí você faz. Lembre, gente, que o coeficiente linear não é 8 porque o x não está sendo 0. Por isso que esse aqui dá 9,6 e não 8. Só seria 8 se aqui saísse do zero o x. Não é isso? A gente discutiu isso lá em função polinomial do primeiro grau. Mais uma questão que você, aluno, também pode fazer com a teoria de função polinomial do primeiro grau, tá bom? Mas vou fazer de novo por determinante. Ao ser inaugurada, uma represa possuía 8.000 metros cúbicos de água. Agora sim, no começo, ó, tempo zero, beleza, 8.000. Isso aqui já é o coeficiente linear. Já é aquele númerozinho que fica sozinho. É o N de navio. A quantidade de água na represa vem diminuindo todo ano.
O gráfico mostra que a quantidade de água na represa 8 anos após a inauguração é 5.000. Então, gente, já tem 2 pontos. Primeiro ponto, x é 0 e y é 8. É 0 e 8. Segundo ponto, quando o x é 8, que no caso é o t, o y é 5, que no caso é o v. Então, já tem um ponto 0 e 8 e 8 e 5. Posso fazer por determinante, né? Tem 2 pontos determinante. Beleza, mas o que ele quer? Se for mantida essa relação de linearidade, ou seja, reta, entre o tempo e a quantidade de água em metros cúbicos, determina em quantos anos a represa terá 2.000 metros cúbicos. Ou seja, ele quer saber o seguinte, gente, qual é o tempo para que o volume seja 2. Então me diga uma coisa, já tem o primeiro ponto que é 0,8. Já tem o segundo ponto que é 8,5. E sobre o terceiro ponto, ele está me dizendo que qual é o tempo para o volume ser 2. Se eu fizer o determinante desses 3 pontos igual a 0, eu acho t, que é a única incógnita. Carlos, diga de novo que eu me arrepiei. Tem o ponto 0,8, 0,8 e 1. Tem o ponto 8,5, 8,5 e 1. E o terceiro ponto você não tem, mas pode achar. É T, 2 e 1. Igualou a 0, você acha T. Caramba, fica massa fazer por determinante. 2 pontos, né? O terceiro você impõe para dar igual a 0. Bom, então o primeiro ponto, 0, 8 e 1. Segundo ponto, 8, 5 e 1. O terceiro ponto poderia ser T, V e 1, como na anterior. Mas como ele quer T, ele já deu aqui o 2, ó. Aí você já acha T direto. Então, bora fazer o determinante. Repete as duas primeiras colunas e lá vou eu. 0 vezes 5 vezes 1 é 0. 8 vezes 1 vezes T é 8T. 1 vezes 8 vezes 2 é 16. Sobe, quando sobe, bota o sinal menos. Na realidade, não é que bota o sinal menos. Você troca o sinal. T vezes 5 vezes 1, troca o sinal menos 5T. 2 vezes 1 vezes 0, 0, troca o sinal menos 0. 1 vezes 8 vezes 8, 64, troca o sinal menos 64 igual a 0. 8t menos 5t é 3t. 16 menos 64 é menos 48. Passa 48 para o outro lado. 3t igual a 48, t igual a 48 sobre 3. Após 16 anos, gente, o volume da represa fica 2.000 metros cúbicos. Bateu, letra E. Eu, no entanto, quero fazer essa questão utilizando a determinação da reta através do determinante. Então, o primeiro ponto é 0,8, o outro é 8,5 e o outro eu vou chamar de T e V. Eu vou achar a reta, só para a gente treinar. Vamos achar a reta. 0 vezes 5 vezes 1 é 0. 8 vezes 1 vezes T é 8T. 1 vezes 8 vezes V é 8V. Subindo, troco o sinal. Menos 5T, né? Eu multipliquei. V vezes 1 vezes 0 é 0, troco o sinal. 1 vezes 8 vezes 8, menos 64, troco o sinal. Então, vai ficar 8V, 8t menos 5t é 3t, menos 64 igual a 0. Vamos isolar o v, tá, gente? 8v igual a menos 3t mais 64. Dividindo tudo por 8, para deixar o v sozinho, você acha a reta. Pronto, gente. Se você tivesse feito por sistema em função polinomial do primeiro grau, substituindo 0 e 8 e 8 e 5, você acharia essa função polinomial do primeiro grau. Então, o que é isso aqui, gente? É a função polinomial do primeiro grau, representada por uma reta, que me dá o volume em função do tempo. A questão pediu para o tempo 2. Então, se eu substituir o tempo por 2, aliás, a questão quer saber o tempo para o volume ser 2.000. Se eu substituir o volume por 2.000, eu vou achar o 16. Eu já fiz isso, né? Mas eu quis só achar a reta para você relembrar a função polinomial do primeiro grau. Então, substituindo V por 2, eu vou deixar você fazer. Você vai achar que o T é 16, tá bom? Faça bem devagarinho, relembrando, tirar a mínima, aquelas coisas. Aí daria 16. Uma outra maneira de fazer, determinando agora a reta, como eu fiz na questão do cristalino. Perfeito? Eita, Carla, tá show, viu? Enem. Essa questão é considerada, gente, uma das melhores questões de analítica que caiu até hoje. Questão número 5. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguintes, esse bairro localiza-se no segundo quadrante. Atenção, o bairro está no segundo quadrante. E as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. Muito bem, então o bairro está aqui, ó. Segundo quadrante, lembra, aqui é o primeiro, né? Trigonometria, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto. Então o bairro está aqui. E o que danada é essa reta? A reta da equação y igual a x mais 4, que é essa daqui, dá para conferir rapidinho, gente, se essa reta é y igual a x mais 4. Vamos fazer y igual a x mais 4. Se x é 0, y é 4. Bateu.
y igual a x mais 4. Se y é 0, passa para o outro lado, x é menos 4. Então, essa reta realmente é a reta y igual a x mais 4. O que é que ela representa, Carlos? O planejamento do percurso da linha de metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P, menos 5 e 5, localiza-se um hospital público. Então, veja bem, isso aí está dizendo que essa reta é a estação do metrô e ele está dizendo que o ponto P, menos 5 e 5, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao Comitê de Planejamento que fosse prevista uma estação de metrô de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 quilômetros. Então, gente, essa estação de metrô aí, ela tem que estar numa distância não maior que 5 quilômetros do hospital público. Tem lógica, né, gente? Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seja automaticamente satisfeito, pois já está prevista a construção de uma estação no ponto. Então, gente, ao longo dessa reta, né, que representa o planejamento do percurso da linha do metrô, vai ter uma estação nessa linha de metrô que tem que estar a uma distância do ponto menos 5 e 5, que é um hospital público, menor que 5 quilômetros. Menor ou igual a 5 quilômetros, já que não é maior que 5 quilômetros. Beleza, cara. Ele quer saber aonde é que eu devo colocar a estação do metrô ao longo da reta. Ou seja, qual o ponto da reta que a distância dele até o hospital público não é maior que 5 quilômetros. Muito bem. Bom, então para a gente resolver essa questão realmente espetacular, é preciso que você volte o vídeo, leia com muita atenção, tá? Para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo aqui. Então vamos à solução. Inicialmente, a reta y igual a x mais 4 de fato passa pelos pontos apresentados. Eu fiz agora há pouco, né? Ó. Mas vamos comprovar de novo. Quando x é 0, y é 4. Beleza. Quando x é menos 4, substitua aqui x por menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Perfeito, já sabia. Essa reta aí é a que está mostrada lá mesmo. É onde o metrô está passando. O ponto a ser escolhido, ou seja, ao longo dessa reta, porque é onde vai ter a estação do metrô, deve pertencer à reta. Mas isso é óbvio, Carlos. Se a reta é por onde o metrô passa, a estação tem que estar no ponto que o metrô está passando. Eu vou botar uma estação onde não tem metrô? É verdade, pois corresponde à estação do metrô. Então a gente vai começar a eliminar alternativas, ou seja, aqueles pontos que não estejam na reta já estão fora da resposta. Explicando melhor. O ponto menos 5 e 0, a estação de metrô, tem que estar na reta que passa o metrô. Se eu fizer x igual a menos 5, y tem que ser 0. Se não for, esse ponto está fora. Vamos substituir x por menos 5. Se der 0, esse ponto aqui é uma estação do metrô que está passando onde o metrô está passando, na reta. Então, para x igual a menos 5, o y dá menos 1. Opa, como aqui deu 0? Não, gente. Esse ponto está fora da reta. Então, eu não posso construir uma estação que não esteja na reta por onde o metrô passa. Então, a letra A é eliminada. Letra B. Quando substituir x por menos 3, Carlos, quando você substituir x por menos 3, o y tem que ser 1. Vamos ver. Se eu fizer x igual a menos 3 mais 4, y dá 1. Ah, então é possível, é possível. Mas será que ele é menor ou igual a 5 km? Porque não pode ser maior que 5 km, lembra? A gente vai ver daqui a pouco. Esse outro ponto, ele poderia ser construído, ele está na reta, vamos ver. Se eu fizer x igual a menos 2 mais 4 dá 2. Aqui deu 1, ó. Então não, esse ponto aqui não está na reta, então ele está fora. 0 e 4 está na reta? Deixa eu ver. Para x igual a 0, 0 mais 4 deu 4. Ah, tá na reta, estava até aqui, ó. Então ele está dentro. 2 e 6 está também? Deixa eu ver. Se x for 2, 2 mais 4, 6. Ah, também sim. Então tem 3 candidatos ao título. A estação de metrô pode ser construída no ponto menos 3 e 1, ou no ponto 0 e 4, ou 2 e 6. Então vamos ver agora como é que a gente vai fazer. Galera, agora preste atenção a um detalhe muito interessante. Considerando apenas os pontos A, menos 3 e 1 e B, 0 e 4, já que 2 e 6 não estaria no bairro. Não entendi, professor. Gente, você lembrou a sutileza da questão? A comunidade está no segundo quadrante.
Então, como é que eu vou escolher uma estação fora da comunidade, fora do bairro? Então, veja que questão genial do Enem. Então, eu tenho que eliminar esse ponto 2 e 6, porque apesar dele estar na reta tal, essa estação não estaria no bairro. Então, gente, de antemão, não teria lógico colocar uma estação que não estivesse no segundo quadrante. Quando ele disse que o bairro estava no segundo quadrante, foi para já eliminar pontos que não estejam no segundo quadrante. Então, de cara, 2 e 6, que é uma das possibilidades, está fora, porque ele não estaria no bairro. Pronto, então só tem dois candidatos possíveis agora. Ou o ponto A, que é menos 3 e 1, ou o ponto B, que é 0 e 4. Qual dos dois? Aquele que não ultrapasse a distância de 5 quilômetros do hospital. Lembra que o hospital está no eixo de coordenadas menos 5 e 5? Então, gente, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou calcular a distância do ponto A, onde está a estação do metrô, até C, e vou calcular a distância do ponto B até C. O que der menor e inferior a 5 quilômetros é onde eu vou construir a estação. Então, vamos calcular inicialmente a distância de A para C. Como é que se calcula a distância entre dois pontos, gente? É a raiz da diferença dos x ao quadrado mais diferença dos y ao quadrado. Você nem precisa fazer Pitágoras, é só lembrar que a distância entre dois pontos, visto na segunda aula de geometria analítica, na segunda aula de coordenadas cartesianas, é a raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Gente, isso aqui tudo é mais. Vamos ajeitar, tá? Pronto, gente. Era tudo mais mesmo, né? Então vamos lá. Diferença do x. Atenção. Ordenada do c, menos 5. Ordenada do a, menos 3. Atenção. xc, menos 5, menos o menos 3. O resultado ao quadrado. Mais. Diferença dos y. yc menos ya. 5 menos 1 ao quadrado. Aqui, cuidado, gente. Dá menos 5 mais 3 ao quadrado. E aqui 5 menos 1 ao quadrado. Aqui dá menos 2 ao quadrado. Qualquer número negativo ao quadrado dá positivo. 4. 5 menos 1 ao quadrado, 4. 4 mais 16 é raiz de 20. Então, olha para mim. Raiz de 20 é menor que a raiz de 25. A raiz de 25 é 5. Então, eu estou querendo dizer que raiz de 20 é uma distância menor do que 5, porque raiz de 20 é menor que raiz de 25. Então, raiz de 20 é menor que 5 km. Então, a estação A estaria uma distância menor do que 5 km. Mas tem que ver se B ainda daria menor que isso, né? Vamos ver quanto é que dá a distância de B de bola para C de casa. Por enquanto, a estação construída em A está vencendo porque foi menor que a distância do hospital até o metrô. Distância de B para C. Diferença xc menos xb. Menos 5, que é o xc, menos o xb, que é 0, ao quadrado. Mais diferença dos y. 5 menos 4 ao quadrado. Isso aqui dá menos 5 ao quadrado é 25. Aqui dá 1 ao quadrado, raiz de 26. Gente, a raiz de 26 é maior que a raiz de 25, que é 5. Então, essa distância aí superou a condição que a distância do hospital até o metrô fosse menor que 5 km. Então, ele está fora. Então, realmente, gente, o ponto a ser escolhido é o ponto A. A estação de metrô deve ser construída ao longo da linha do metrô, nos pontos de coordenadas menos 3 e 1. Portanto, letra B de bola. Parabéns a essa excepcional questão do Enem. Questão número 6. Vamos agora lá para o Ceará. Em um plano munido do sistema de coordenadas cartesianas usual, as equações 3x menos 2y mais 6 igual a 0 e 3x mais 4y menos 12 igual a 0 representam duas retas perpendiculares. Não, professor, é concorrente. Tudo bem, concorrentes que se cruzam, tá? Esquece isso, a gente vai ver em detalhes na próxima aula. Então, retas concorrentes é que se cruzam, não necessariamente perpendiculares, me perdoe. Concorrentes se cruzam, mas não é obrigado a ser perpendicular. A medida da área da região limitada por essas retas e pelo eixo do x é... Deixa eu ver se eu entendi, cara. A medida da área da região limitada por essas retas e pelo eixo x. Então, você primeiro tem que saber onde é que estão as retas e ver a limitação dela com o eixo x. Ele quer saber a área dessa figura. Que coisa louca. Calma. Então, na nossa aula de função polinomial do primeiro grau, eu ensinei a vocês a construir uma reta. Lembra? X igual a 0, acho y.
Depois y igual a zero, acho x. É o que a gente vai fazer agora. Fazendo x igual a zero, gente, eu vou descobrir o y, onde corta o eixo y. Porque, veja, quando x é zero, eu encontro onde passa a reta cruzando o eixo y, né? Assim, então, para x igual a zero aqui, vamos ver quanto é que dá o y. 3 vezes 0, menos 2y mais 6 igual a zero. Então, passando menos 2y para o outro lado, já que aqui dá zero, y é 3. Então, essa reta passa pelo ponto 0 e 3. E se eu fizer y igual a zero, eu acho por onde ela cruza o eixo x. Y igual a zero, marca em cima do eixo x. Faz y igual a zero aqui. 3x menos 2 vezes 0 mais 6. Isso aqui dá zero. 3x igual a menos 6. O 6 passa para lá, x é menos 2. Então, a reta passa por menos 2 e 0. Então, essa reta passa por 0 e 3, corta o y no 3 e corta o x no menos 2. Vamos fazer a mesma coisa para a reta S e depois a gente constrói tudo. Para a reta S, faça x igual a zero e acha o y. Fazendo x igual a zero, 3 vezes 0 mais 4y menos 12, passa o menos 12 para o outro lado, o y é 3. Então, essa reta passa pelo ponto 0 e 3, ou seja, corta o y no 3. E, finalmente, se eu fizer y igual a zero, eu vou descobrir onde é que ela corta o x. É sempre assim, gente. Fazendo um igual a zero, você descobre onde corta o outro. 3x mais 4, 0, menos 12, passa o menos 12 para o outro lado, x é 4. A reta passa por 4 e 0. Atenção agora que eu já vou fazer direto. A reta R passa por 0 e 3 e por menos 2 e 0. E a reta S passa por 0 e 3 e por 4 e 0. Vamos mostrar? Fiz direto aí. Tá certo? Ó, reta R passando por 0 e 3, ela corta o y no 3 e corta o x no menos 2. Essa é a reta R de amarelo. E a reta S de azul. Ela passa por 0 e 3, ou seja, ela corta o eixo y no 3 e corta o eixo x no 4. Então, as retas se interceptam coincidentemente no ponto 0 e 3. Galera, isso é um triângulo, né? Porque ele quer a região limitada entre as retas e o eixo x. Formou um triângulo. Olha que legal, gente. Qual é a base do triângulo? 4 para 0 dá 4, 0 para menos 2, está negativo só porque está do lado esquerdo, mas dá 2. Isso aqui dá 6 como base, né? E a altura, ó, é 3. Qual é a área desse triângulo? Nada de determinante aqui, gente. Base vezes altura dividido por 2. 6 vezes 3, 18 por 2. 9 unidades de área, que eu não sei se é centímetro, metro, quilômetro. Tem essa alternativa aí, né, gente? 9 unidades de área. Vamos ver qual é a correta? Letra A, né, Carlos? 9 unidades de área. Então vamos à questão 7. De onde é, gente? Enem, hein? Na figura estão representadas em um plano cartesiano duas circunferências C1 de raio 3 e centro O1, tá? Essa primeira aqui, O1 é a maior. E C2, que é a menor, tá? De raio 1 e centro O2. Então a maior tem raio 3 e a menor tem raio 1. Tangentes entre si que se tocam. E essa reta T, gente, que é tangente às duas circunferências. Então, você lembra que uma reta tangente, na nossa aula de potência do ponto em geometria plana, forma 90 graus com raio. Então, existe 90 graus aqui e aqui, gente. Reta tangente a uma circunferência, vamos ver isso muito na aula de circunferência, onde vai ser dado elementos extras a esse, 90 graus. Muito bem, Carlos, o que é que ele deseja? Ele quer saber a equação da reta T. Muito bem, então vamos começar a resolução da questão. Eita, parece que eu vou precisar da nossa aula de semelhança de triângulo. Carlos, vamos precisar, né, da aula de semelhança de triângulos. Vamos. Então vamos dar uma sacada, gente, com muita atenção. Eu vou até vir para cá, tá certo? Eu vou acompanhar a questão aqui, tá? Vou mudar um pouquinho agora. Então vamos fazer a questão. Mudei de posição. Galera, eu vou aplicar a semelhança de triângulos. Agora, para isso, eu vou pedir que você tenha muito cuidado. Primeiramente, vamos criar os triângulos. Ela corta o eixo X no A. Então, aqui eu vou ter um triângulo A, que eu vou chamar de O2, que é o centro da circunferência 2. O2 está aqui, tá certo? E o outro triângulo é o AP, eu vou chamar de O1, tá certo? Que é o centro da circunferência 1. Então, repetindo. Esse aqui é o O2 e esse aqui é o O1. Acho que eu vou colocar para você, tá? Pronto, então eu coloquei aqui. Então, AQO2 e APO1. Agora, preste atenção, vamos lá. O raio da circunferência menor é 1, tá aqui ele 1. O raio da circunferência maior é 3, tá aqui ele 3. Aí, olha o detalhe. Como elas são tangentes,
A distância do centro às beiras é o raio, né? Então, a distância de O1 até O2 é o raio da maior, que é 3, com o raio da menor, que é 1, que faz 4. Lembra que a gente fez isso em algumas questões de semelhança em triângulo? Aí, olha só. De O2 até o fim da circunferência é 1. Eu não sei essa distância aqui, gente. X. Não sei. Você não sabe. Então, a distância de A até O2 é x mais 1. Ah, Carlos, de fato. Então, Carlos, acho que você quer achar x, né? Exatamente. A semelhança de triângulo, gente, é para achar x. Então, bora. Pegando o triângulo AQO2 com APO1. Então, bora. Triângulo AQO2. Esse ângulo aqui, para o triângulo menor, está para 1. E no triângulo maior, estaria para x mais 1. Opa, de novo. Carlos, de novo, ó. O triângulo menor de AOQ1 é 1. E esse mesmo ângulo está para 3. Eu botei aqui do outro lado. E aqui, gente, o ângulo reto do AOQ é x mais 1. E o ângulo reto do APO2, lembra que forma 90 graus? É x mais 1 mais 4. X mais 5. Então, de novo, ó. 1 está para 3 no numerador. E o ângulo reto do AOQ x mais 1 está para o ângulo reto do APO, que é x mais 5. Pronto, então eu vou achar x. Cruzei. 3 que multiplica x mais 1 é igual a x mais 5. Lembra que o 3 vai ter que multiplicar, abre o parênteses, x mais 1. Distributiva, 3x mais 3, né, Carlos? Tá acompanhando aí, gente? 3x mais 3 é igual a x mais 5. Então, 2x igual a 2x é 1. Pronto, achei x. X é 1. Então, a distância de A até O2 é x mais 1. Como x é 1, essa distância é 1 mais 1. A até O2 é 2. Então, achei essa distância aqui, gente, que é 2. Por que isso é importante, hein, gente? Porque agora, olha só, eu já sei a abscissa de A. Por quê? Olha, 3 mais 3 mais 1 mais 1 mais 1 dá quanto? 9. Ah, Carlos, deixa isso guardadinho, viu, Carlos? Gente, o que eu vou fazer agora é algo muito interessante. Eu vou calcular o coeficiente angular da reta T. Observe que essa reta T é decrescente. Então, eu vou achar esse ângulo aqui de dentro, que é o beta, e aí eu consigo achar o alfa, que é o de fora. Porque o coeficiente angular da reta é a inclinação dela com a horizontal, né? Então, vamos achar logo o ângulo beta. E olha o que eu vou fazer, gente. Eu não vou usar tangente. Sabe por quê? Porque eu não vou conseguir descobrir o ângulo que dá a tangente desta forma. E eu estou vendo que o seno é melhor. Seno de um ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Gente, mais uma vez, aqui está o ângulo de 90 graus. Então, se eu fizer o seno de beta, 1 sobre 2. Qual é o ângulo que dá 1 sobre 2? 30 graus. Mas, Carlos, você poderia achar o cateto adjacente por Pitágoras e fazer a tangente. Era mais complicado, gente. O seno não é melhor, não. Ó. Cateto oposto pela hipotenusa, o ângulo é 30 graus. Então, se beta é 30, o ângulo alfa é 150. Certo. Tendo o ângulo alfa, que é o coeficiente angular, lembre, a tangente do ângulo alfa é o coeficiente angular. E eu tenho um ponto já? Tenho. Quem é o ponto? Lembra que eu discuti? 9, 0. Então, gente, a reta T me dá o ponto, que é o x0 e y0, e a tangente do ângulo. A tangente do ângulo de 150 graus, relembrando a nossa aula de trigonometria, é igual a tangente de menos a tangente de 30, porque 150 graus está no segundo quadrante e a tangente de 30 está no primeiro. Tangente de 150 é menos tangente de 30 e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Mas, Carlos, eu acho que você está complicando, Carlos, porque veja, se você sabe que o ângulo aqui é 30 graus, a inclinação é 30 graus. É só fazer a tangente de 30 e botar o sinal menos. Pode ser também. Tá, gostei da sua ideia. Como assim, Carlos? Você acha o ângulo com a horizontal menor e como a reta é decrescente, bota o sinal menos. Realmente, esse ângulo aqui não foi 30 graus que a gente calculou. Então, gente, é muito interessante você usar essa estratégia às vezes, viu? O ângulo de 150, a tangente dela dá menos a tangente de 30, justificando porque uma reta decrescente, o coeficiente angular é negativo. Então, em outras palavras, tendo o ponto 9, 0, que é o x0 e y0, e o coeficiente angular, que é menos, que é decrescente, a inclinação, que é a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3, tendo o ponto e tendo o coeficiente angular, ioiô, michoxô. Isso mesmo. Muito bem. Carlos, mas você ficou aqui na frente, né? É verdade, gente. Deixa eu voltar para cá e repetir, tá?
Eu tinha ido para lá e esqueci de voltar. Esse Carlos. Então vamos lá, gente. Voltando aqui, né? Aqui a gente já usou, pronto. Então voltando. Ó, eu tenho o ponto A, que é 9,0, e tem o coeficiente angular, que é menos raiz de 3 sobre 3. Eu estava vendo que a tangente de 150 era menos a tangente de 30, né? Conseguiu acompanhar. Ioiô, mi xoxô. Quem é o y0? Zero, porque é o y0 do ponto A. Quem é o x0? 9. E quem é o coeficiente angular? Menos raiz de 3 sobre 3, que é negativo porque a reta é decrescente. Y menos 0 é y, distributivo aqui, menos raiz de 3 sobre 3 vezes x, menos com menos é mais, 9 raiz de 3 sobre 3. Então, gente, a reta y é menos raiz de 3 sobre 3 vezes x, mais 9 dividido por 3, 3 raiz de 3. Nós temos essa alternativa aí, gente? Temos letra B. Galera, viu? Você tem que ter humildade, né? Geometria analítica com semelhança de triângulo. Carlos, aquele lance, né, de fazer reta decrescente, eu pego o ângulo menor, né, e boto menos porque é decrescente. É melhor do que trabalhar com a tangente de 150, né? Teria que saber que ela é menos tangente de 30, analisar o quadrante. Ok? Grande aprendizado para você nessa questão, tá bom? A questão número 8, gente, é uma questão de escolas militares, que aqueles alunos que já dominam a parte de derivada, a matemática superior, essa questão pode ser feita utilizando derivada, tá certo? No entanto, ao nosso nível, a gente ainda não vai destacar isso. Então, eu vou propor uma solução sem precisar utilizar a taxa de variação lá em derivada. Então, a questão 8 é uma questão que eu vou propor uma solução que eu volto a falar sobre ela ainda em geometria analítica. Então, vamos à nossa questão 8, escolas militares. A forma de uma montanha pode ser descrita pela equação. Gente, isso é uma parábola, né? Y igual a menos x ao quadrado mais 17x menos 66. Ele está dizendo que essa montanha está limitada entre 6 e 11. Vá fazendo o delta aí, achar as raízes aí dessa função do segundo grau, porque a equação da montanha, o contorno dela lembra uma parábola, né? Porque é x ao quadrado. Considera um atirador munido de um rifle de alta precisão, localizado no ponto 2 e 0. Então tá lá no eixo X, né? Já que o Y é 0. Aí olha só a pergunta. A partir de que ponto na montanha o indefeso coelho estará 100% seguro? Ou seja, em outras palavras, quando ele der o tiro, o coelho não vai ser atingido porque ele está fora da linha de ação do atirador. Então, para a gente poder resolver essa questão, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o jeitão da montanha, né? É a equação do segundo grau. Menos x ao quadrado mais 17x menos 66. Eu vou resolver o delta para você. O a é menos 1, o b é 17 e o c é menos 66. Carlos, faz o delta aí que serve para eu revisar a equação do segundo grau. Então, bora. B ao quadrado menos 4ac. B é 17. 17 ao quadrado menos 4 vezes o a é menos 1 e o c é menos 66. 17 ao quadrado é 289. Menos com menos é mais com menos, dá menos. 264, isso aqui. Ao subtrair, dá 25. Delta é 25. Então, vamos ver as raízes. B é 17. Então, bora. X é igual a menos 17, mais ou menos a raiz de 25 por 2 vezes menos 1. Raiz de 25 é 5. Então, uma das raízes é menos 17 mais 5 sobre menos 2. Menos 12 por menos 2 dá 6. E menos 22 por menos 2 dá 11. Agora eu entendo porque é que no enunciado da questão ele dizia que estava entre 6 e 11, porque a montanha está totalmente no primeiro quadrante. Então, esse é o jeitão da minha parábola entre 6 e 11. Então, o coelho, gente, está ao longo dessa montanha aqui. Mas, Carlos, a questão quer que um atirador que esteja em 2 e 0 não alcance o coelho. Ah, então, ó, gente, o atirador está aqui, vai jogar uma bala e o coelho, gente, vai estar livre quando essa reta tangenciar a montanha. Carlos, não entendi. Galera, qualquer ponto antes desse aqui eu consigo alcançar o coelho tranquilamente. Agora, depois desse ponto, a reta vai passar direto e aí, gente, eu não consigo mais pegar o coelho se ele estiver em qualquer ponto além do ponto de tangência. Então, em outras palavras, o ponto de tangência é o ponto a partir do qual o coelho está seguro. Tá certo? Então vamos discutir um pouquinho melhor isso. A reta definida pela trajetória da bala
passa pelo ponto 2 e 0 e tem um certo coeficiente angular. Você está vendo que isso aqui, inclusive, é um coeficiente angular positivo. Então, eu tenho um ponto, 2 e 0 e um coeficiente angular que eu não sei qual é. Então, se eu fizer o ioiô mi xoxô, eu vou escrever a reta em função desse coeficiente angular. Porque eu não sei quem é o coeficiente angular, eu só conheço o ponto, né? Então, ioiô mi xoxô. O ponto é 2 e 0, y0 é 0 e o x0 é 2. Desenvolvendo, y é igual distributiva mx menos 2m. Então, gente, essa é a reta que mostra a trajetória da bala. Agora, preste atenção a um detalhe que eu já frisei para você. A partir do ponto x e y, que você está vendo aí na figura, gente, que é o ponto de tangência, o coelho estará 100% seguro. Por quê, professor? Eu não entendi. Porque, gente, depois do ponto de tangência, a reta vai passar direto e a montanha fica fora do alcance da bala, viu? Ponto de tangência é o ponto a partir do qual o coelho vai estar seguro. Qualquer ponto antes dele, a bala atinge o coelho. Tá bom? Então, nosso objetivo é achar esse ponto. Pronto. É exatamente aqui que vem o detalhe. Carlos, toda questão de cruzamento, você iguala o y de uma com o y da outra. Atenção que isso é muito importante. Eu vou fazer isso muito a partir dessa questão. Todas as vezes que você quiser um ponto de interseção, você iguala o y de uma com o y da outra. Por quê? Porque neste ponto, o y tem o mesmo valor. Então, tocou uma na outra, iguale o y de uma com o y da outra. Esse é o y da bala e esse é o y da parábola. Então, se eu igualar os dois, eu vou achar um ponto comum a eles. Vamos igualar os dois. Substituir o y de um no y do outro. Vou substituir y mx menos 2m aqui, tá? Igualar aqui. Então, lá vou eu. mx menos 2m é igual a menos x ao quadrado mais 17x menos 66. Estou igualando o y da parábola com o y da bala, que eu estou querendo encontrar o ponto de encontro. Então, o y de um é igual ao y do outro. Então, desenvolvendo, né, gente? Menos x ao quadrado passa para lá. Esse mx está aqui, o 17x vem menos. O menos 66 passa mais 66. Menos 2m igual a 0. Gente, uma coisa estranha está acontecendo aqui. Tem duas incógnitas, x e m. Mas lembre que eu quero achar o m, né? O coeficiente angular. Então, bora. Fica x ao quadrado. Vou colocar o x em evidência. M menos 17. E 66 menos 2m. Então, gente, nessa equação de segundo grau, o a é 1. O b é m menos 17. E o c é 66 menos 2m. Agora que vem um detalhe. Carlos, por que, que o ponto de tangência delta é 0? Porque, gente, só existe um ponto de encontro. Gente. É um ponto. Então, na hora em que você tem delta igual a 0, você está dizendo que isso aqui só tem uma raiz. Eita, cara. Então, Carlos, toda questão que tiver uma parábola e ele pedir ponto de tangência, o delta é 0. Isso, anote aí. Delta é 0 quando uma reta encontra a parábola, porque é só um ponto de encontro, uma raiz. Delta é 0. Se eu fizer delta igual a 0, gente, quem é o B? M menos 17 ao quadrado. O A é 1 e o C é 66 menos 2M. Desenvolvendo isso aqui, o B é M menos 17, trinômio quadrado perfeito, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Aí aqui distributiva, né? Menos 4 com 66 dá menos 264. Menos com menos, mais 8M, igual a 0. Então, caiu na equação de segundo grau de novo. Que coisa estranha, né? M ao quadrado menos 26m mais 25 igual a 0. Então, gente, por incrível que pareça, existem dois m's que mostram que a reta toca um ponto de tangência. Como assim? Gente, existe outra inclinação da reta que toca também a parábola. Eu não vou mostrar aqui agora, mas deixa eu lhe tranquilizar. Você vai substituir os dois. Apenas em um deles vai cair entre 6 e 11. Mostra aí, Carlos. Se você substituir m por 1, você vai ver que o x vai ter que estar entre 6 e 11. Se você substituir m por 25, também estaria entre 6 e 11. Só um dos dois valores de m, o x vai ficar entre 6 e 11. Vamos comprovar? Se eu fizer m igual a 1, lá na equação do segundo grau, faça m igual a 1, x ao quadrado, mais m menos 17 vezes x, mais isso aqui. X igual, m igual a 1, bora. X ao quadrado, mais 1 menos 17 dá menos 16x. 66 menos 2 mais 64. Mais com menos é menos aqui, né, gente? Não precisa desse mais aqui. É menos aqui.
Não é isso? Então ficou x ao quadrado menos 16x mais 64. Gente, se você fizer o delta, dá zero. Mas por que o delta vai dar zero? Opa! Lembra que você impôs essa condição? A matemática é linda, né, gente? Quando você fez delta igual a zero, o m que você vai achar vai fazer com que o delta seja zero mesmo. E ele é. Pode conferir que dá zero. Se delta é zero, achando a raiz dá 8. Então, gente, x é 8. Entre 6 e 11. Terminou a questão, não precisa mais fazer. Mas se você quiser substituir na reta para comprovar quem é o y, lá vou eu. Y igual a mx menos 2m. M não é 1? Então ficou 1 vezes, quem é o x? 8. 1 vezes 8 menos 2 vezes 1. Y é 6. Pronto, gente. Este é o ponto. 8 e 6. Ah, Carlos, entendi. Carlos, e se você fizer o M25? O delta dá zero também. Dá, mas o x vai dar menos 4. X menos 4, gente, tá lá do outro lado. Nada a ver. A questão impõe um limite entre 6 e 11. Tá certo? Então, essa outra solução também é um ponto de tangência, mas daria um ponto bem distante desse aqui. Teria que estar entre 6 e 11. É este ponto que me interessa, aquele que ficou o x entre 6 e 11. Então, é uma questão difícil, mas sempre faz do mesmo jeito, igualando y de uma com y de outra. Apenas uma observação, rigor matemático. Na realidade, no ponto 8 e 6, o coelho ainda é atingido. O enunciado deveria escrever a partir, não incluindo este. Então, gente, não é a partir de 8 e 6, é acima de 8 e 6. Porque a partir de 8 e 6 está incluindo ele. Então, deveria, no rigor matemático, é além de 8 e 6. Tá? Então, é lógico que é letra B de bola. Ei, Carlos, você puxou em retas, né? É porque eu quero lhe preparar. Como você já conhecia a função polinomial do primeiro grau, eu digo, vou dar uma puxada, tá bom? Grande abraço, viu?